falar um pouquinho sobre o edital da Defensoria Pública do Distrito Federal. Fazer um resumo aqui, falar algumas coisas sobre ele. Edital número 1, DF, analista 20 de julho de 2020, das disposições preliminares aqui. Ele é um concurso feito pela banca Sebrasp, vamos falar um pouquinho sobre essa banca também. É um concurso com prova objetiva e discursiva e avaliação de títulos. Ele tem uma avaliação de título interessante porque ele conta também em alguns cargos, pelo visto aqui, depois nós vamos falar mais, a quantidade de concursos que você já foi aprovado. Então você pode usar concursos aí dos quais você já foi aprovado, conta aí também na avaliação de títulos. A prova objetiva, a prova discursiva e avaliação de títulos para todos os candidatos, bem como avaliação biopsicossocial para os candidatos que solicitarem participar na condição de pessoa com deficiência. E o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados no Distrito Federal. Isso é uma coisa que eu não conheço bem, vou ter que ver sobre essa heteroidentificação, do que se trata. Nós vamos ver sobre isso. Havendo disponibilidade de locais, a questão de local de prova, o candidato nomeado estará subordinado à lei complementar 840/2011 e as demais posições legais. E aí vai falar sobre os prazos da impugnação do edital. Questões aqui em comum de todos os concursos, não vou ficar lendo não, tá? Resposta à impugnação dos cargos, remuneração inicial 5.241,22, vencimento básico, acrescidas vantagens, carga horária de 35 horas semanais, distribuído em 7 horas por dia, tá? Cumpridas ininterruptamente. E analista de apoio assistente judiciário. Eu vou passar direto aqui para o meu cargo aqui, tá, gente? E depois vocês podem ler o de vocês aí. Eu sou arquiteto, então vou falar sobre arquitetura, cargo 4, analista de apoio e assistência judiciária, área apoio especializado, especialidade de arquitetura, requisito diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em arquitetura, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e registro no conselho de classe. Normal, né? Descrição sumária das atividades. Planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar projetos de arquitetura, urbanização e paisagismo, definindo e especificando serviços e materiais. Participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação ou neles atuar. Executar outras atividades de interesse da área. Então, isso aqui são os requisitos e a descrição das atividades da arquitetura. E aí vocês podem ver depois o de vocês. Eu vou passar todos aqui, vários cargos. Requisitos básicos: ser aprovado, ter nacionalidade brasileira, estar em gozo dos direitos políticos, kit com obrigação militar, em caso candidato masculino, estar kit com obrigações eleitorais, possuir requisitos exigidos para o exercício do cargo, ter idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo. O candidato deverá declarar na solicitação de inscrição que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. Então, das vagas aí, uma tabela, né, com cargo, vagas de ampla concorrência, tem vagas também para candidatos com deficiência e tem vagas também reservadas para candidatos negros. No meu cargo 4, analista de apoio à especialidade de arquitetura, está falando em 2 vagas aqui, mas eu já dei uma lida lá nas mudanças que foram feitas e é só uma vaga. Eles tiraram uma vaga aqui da arquitetura. É só uma vaga que vai ter, então tem que correr atrás. Acho que tiraram outras vagas também aí de outros cargos, tá? Deixa eu ver aqui primeiro desse edital, que é o primeiro, e eu vou fazer por ordem cronológica. Eu estou com a página do Sebrasp aberta aqui, e ele tem o edital número 2, que são alterações, tá?
Tem alterações do edital 1 e aí depois eu vou ver o que foi alterado. Deixa eu voltar aqui. Aí vai falar das vagas destinadas ao candidato com deficiência, não é o meu caso, então eu vou passar para quem for. De repente eu deixo até o link aqui na descrição do vídeo. Vou passar direto isso aqui então. Avaliação biopsicossocial é para o candidato que se declarar com deficiência. Então também vou passar. Vaga destinada a candidatos negros também não é o meu caso. Só minha opinião aí, que não tem nada a ver, mas eu sou totalmente a favor, né? Tem que ter mesmo. Nós temos aí que compensar essa tragédia racista, né, que tomou conta da nossa história aí, como o Brasil. Tem que ter mesmo. Tem que colocar isso na balança. Processo de heteroidentificação. Essa aqui é a minha dúvida. O que que é isso? Processo de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Ah, tá. Tem a ver com os candidatos negros. Os candidatos que se autodeclaram negros serão submetidos antes da homologação do resultado final ao procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros. Serão convocados para o procedimento de heteroidentificação os candidatos negros não eliminados no concurso. Os candidatos serão convocados para participar do procedimento em edital específico. A critério do SEBRASP, poderá ser solicitado ao candidato que confirme em momento oportuno sua participação no procedimento de heteroidentificação. Eu não entendi ainda o que é esse processo de heteroidentificação. O candidato que se declarou negro deverá apresentar à comissão de heteroidentificação. É uma comissão, então, né, composta por 3 integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e preferencialmente naturalidade. O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo SEBRASP para fim de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. Hétero, eu achei que esse hétero teria a ver com gênero, mas me parece que tem a ver com cor da pele, né? Então, não é o meu caso, eu vou passar isso aqui. Parece que é uma comprovação mesmo, né? De que a pessoa é negra, né? E aí tem que ter mesmo, concordo. Concordo, tem que ser filmado mesmo e tem que ser bem transparente, porque já é um assunto controverso, né? Polêmico. Então tem que ser bem transparente. Vamos lá, 7 dos procedimentos para solicitação de isenção total ou parcial da taxa de isenção. Eu acho que já passou o prazo de pedido de isenção, então também vou pular isso aqui. Acho não, já passou. Vamos ver tudo aqui falando sobre isenção. Então vamos lá. Item 8. Quero ver se esse vídeo fica com no máximo aí uns 10 minutos. 8. Inscrição no concurso público. Taxa R$ 101,87. Meio salgado aí, né? Mas será admitida inscrição somente via internet, no endereço eletrônico lá do SEBRASP, né? Período aí do anexo 1. E aí vai falar que não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida. O candidato deve seguir rigorosamente as instruções. Candidato que não dispõe acesso à internet. Candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto, mais do mesmo, né? O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia do anexo 1, vamos falar, deve estar chegando aí o anexo 1. Comprovante de inscrição estará disponível no endereço eletrônico. Disposições gerais sobre a inscrição. Somente será permitida a inscrição por cargo. Coisas aqui que são mais de outros editais, né? Vedada a inscrição condicional, bem como realizada via postal, fax. Repetindo, você já falou que é pela internet, então não tem coré-coré. Solicitação de atendimento especial para quem for, né, para quem for preciso aí. De novo, falando do candidato com deficiência.
da candidata que tiver necessidade de amamentar, candidato que for amparado pela Lei 10.826 e necessitar realizar as provas objetivas e discursiva armado. Tem isso também o edital. Então, das fases do concurso, fases do concurso estão descritas no quadro a seguir, tem prova objetiva, conhecimento básico, 50 itens, e prova objetiva, conhecimento especializado, 70 itens, caráter eliminatório e classificatório. E aí tem prova discursiva e avaliação de títulos. Avaliação de títulos é só classificatório, né? A prova vai ter 3 horas e meia, serão aplicadas na data provável estabelecida no cronograma do anexo. Prova no turno da manhã, prova discursiva 3 horas, aplicada na data provável estabelecida no cronograma. Vamos ver também se aquele segundo edital não alterou isso, né? E aí, mais do mesmo. O Sebrae poderá enviar como complemento comunicação pessoal, por e-mail, taranã, taranã. Das provas objetivas de caráter eliminatório valerão 120 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes no item 16. Cada prova será constituída de itens para julgamento. O julgamento de cada item será certo ou errado, aí, ó, prova do Sebrasp é certo ou errado, ao estilo aí da banca CESP, né? E aí também, né, tem a folha de respostas, tem que transcrever para a folha de respostas. Isso aqui deve ser mais do mesmo também, critério de avaliação das provas objetivas. E aí tem aquele critério doidão lá, né? A nota de cada item feita com base nas marcações da folha será igual a 50 sobre 50 menos N1 ponto para a prova de conhecimentos básicos e 70 por 70 menos N2 ponto prova de conhecimento especializado. Caso a prova do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas, 50 por 50 menos N1 ponto negativo. Então, é aquele esquema, né? Questões erradas anulam ponto das questões certas. E também se a resposta do candidato estiver em discordância com o gabarito oficial. Eu sou de humanas, tá, gente? Isso aqui vai me queimar os neurônios. Sempre me queima para entender isso. Nesse contexto, N1 e N2 representam, respectivamente, o número de itens da prova objetiva de conhecimentos básicos e o número de itens da prova objetiva de conhecimentos especializados anulados. A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens que a compõem. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens. Então, para ser eliminado, o candidato tem que ter nota inferior a 10 pontos na prova objetiva e nota inferior a 21 pontos na prova objetiva de conhecimentos especializados. Então, e obtiver nota inferior a 36 no conjunto das provas objetivas. Então, menos de 36 no total já é eliminado. Candidatos não eliminados serão listados por cargo, área e especialidade, de acordo com os valores decrescentes, também é mais do mesmo. Fala sobre os gabaritos, data provável, né? Eu vou pular essa aqui porque é mais do mesmo. Prova discursiva vale 50 pontos. Critério de prova discursiva. Respeitados empates da última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados conforme o quadro a seguir. E aí vou puxar aqui para a arquitetura. A arquitetura, candidato de ampla concorrência, 24. Candidatos que se declaram com deficiência, 8. Candidatos que se autodeclaram negros, 8. Então, gente, só voltando aqui, prova discursiva o arquiteto não tem o costume de fazer, pelo menos eu não. Prova discursiva vale 50 pontos, então ele é uma dissertação, né, tema atualidade, respondido em até 30 linhas, vale 20 pontos.
e 3 questões a respeito dos objetos de avaliação, de conhecimento especializado de cada cargo, área, especialidade, a ser respondidas em até 20 linhas cada, com valor de 10 pontos cada, totalizando 30 pontos. Tá? Então, 20 mais 30, 50. A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo critérios desse edital. E o texto tem que ser com a caneta, né, manuscrito, lógico, né, sem participação de outras pessoas. Fala de exceções aqui, né? O caderno de textos não poderá ser assinado, rubricado ou conter em outro local que não apropriado. E o caderno de textos definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. O caderno de texto não será substituído. Aí eu já falei, né, do critério de avaliação, que eu tive que voltar aqui para entender. O candidato cuja prova discursiva não for corrigida, ele vai estar eliminado, não terá classificação alguma no concurso, e a prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado, texto dissertativo, primando pela coerência e pela coesão. Falando mais coisas aqui da avaliação discursiva, né? A dissertação valerá 20 pontos, já falou, será avaliada conforme os critérios, aí todos os critérios. Cada questão da prova discursiva valerá 10 pontos, também vai falar dos critérios. Dos recursos contra o padrão preliminar de resposta e contra o resultado provisório na prova discursiva. Agora vai falar da avaliação de títulos, e aí tem um quadro de atribuição de pontos. Interessante que aqui tem para diploma de pós-graduação, para mestrado, para especialidade, e esse aqui que eu achei bacana, para aprovação em concurso público da administração pública vale 0,30. Cada aprovação aí da qual você já passou, então ela vale 0,30, mas aí só vale duas, né? Então no máximo duas aí. E exercício de atividade autônoma ou profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, em empregos, cargos, funções na área que se concorre. Então isso aí também conta, olha que bacana, 0,6 por ano completo, sem sobreposição de tempo. Então você pode puxar aí até 4,20 pontos de experiência e de exercício na atividade profissional. Claro que isso, gente, é para avaliação de títulos, né? Isso aí receberá nota 0 o candidato que não enviar imagem dos títulos na forma e no prazo, no horário estipulados no edital. Uma coisa que eu pulei aqui de falar, que é interessante, é que a avaliação de títulos ela é só para o candidato que passou na prova discursiva, tá? Então ela é o terceiro passo aí, é objetiva, depois tem que ter passado na discursiva, aí passou na discursiva, avaliação de títulos. Então, o candidato não aprovado na prova discursiva será eliminado e não terá classificação alguma no concurso. A avaliação de títulos vale 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Somente serão aceitos os títulos abaixo, expedidos até a data do envio, observando os limites de pontos do quadro. Eu estou lendo assim meio fora de ordem, tá, gente? Porque eu já tinha passado o olho no edital, e aí eu achei interessante falar isso primeiro. Vamos ver o que mais. E aqui vocês leem com todo cuidadinho aí e tal. Documentos necessários para comprovação de título. Aqui outro ponto legal, né, que para comprovar a aprovação em concurso público por meio de envio de imagem de certidão expedida por setor de pessoal do órgão ou certificado do órgão executor do certame, que consta as seguintes informações: cargo, requisito, aprovação ou classificação. E aí, para comprovar a aprovação em concurso, o candidato poderá ainda enviar a imagem do diário oficial. Não será considerado concurso público seleção constituída apenas de prova de títulos, análise de currículos. Olha que legal. Para exercício de atividade de empresa,
para comprovar isso, tem que ter o envio da imagem de 3 documentos: diploma da graduação, cópia da carteira de trabalho, declaração do empregador. Então, isso aí também conta como avaliação de título. Para exercício de atividade de instituição pública, o diploma de novo, né? Declaração, certidão de tempo de serviço. E para exercício de atividade prestada por meio de contrato de trabalho, o diploma, o contrato de prestação de serviço e uma declaração do contratante que informe o período, início e fim, se for o caso, atestando a escolaridade do cargo, emprego e função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades. E para exercício de atividade de serviço prestado como autônomo, será necessário o envio de 3 documentos: o diploma, recibo de pagamento autônomo, RPA, sendo pelo menos o primeiro e o último recebidos do período trabalhado como autônomo, e declaração do contratante ou beneficiário que informe o período com início e fim, se for o caso, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades. Está até em negrito essas informações aqui, julgaram mais importantes e eu também estou achando que são. O resto é mais do mesmo. Depois vai falar da nota final, classificação final do curso, do concurso, critério de desempate. Então, os critérios de desempate. Primeiro, para quem tem idade igual ou superior a 60 anos. Depois, tiver maior nota na objetiva de conhecimentos especializados. Depois, maior nota de acertos na prova de conhecimentos, prova objetiva de conhecimentos especializados. Não, pera aí. Primeiro, maior nota na prova objetiva de conhecimentos especializados. E terceiro critério, maior número de acertos, que é diferente do maior nota, né? Porque é a questão de anulação e tal. Na prova objetiva de conhecimentos especializados. Depois, obtiver maior nota na prova de conhecimentos básicos. Depois, maior número de acertos no de conhecimento básico. Depois, maior nota na prova discursiva. Será que até ainda tem empate ainda? Depois, maior nota na avaliação de títulos. Depois, maior idade. Quem dos candidatos tiver idade maior. E aí, por último, quem tiver exercido a função de jurado, conforme um artigo aí do processo penal. Se depois seguir empatado até H, é muito difícil, né, gente? Daí tem que colocar a certidão de nascimento. Disposição final. Tá, vamos lá, vamos descer, vamos procurar aqui os anexos. Canetinha transparente, tá, gente? Desde lá de antigamente. Atraso. Aparelho desligado. Vamos lá. Aparelhos desligados na hora da prova. O que é isso aqui que está em negrito? O prazo de validade do concurso é 2 anos, né? Podendo ser prorrogado por igual período, também é mais do mesmo. Objetos de avaliação, habilidades e conhecimentos. E tá aqui, ó. Então vamos lá. Conhecimento básico. O que é conhecimento básico? Língua portuguesa, tudo aqui, né? Interpretação de texto, não vou ler não, né? Tá com língua portuguesa, completo. Conhecimento sobre o Distrito Federal. Olha, isso aqui já vai derrubar um bocado de gente fora, né? Realidade étnica, social, história geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, RIDE, instituída pela Lei Complementar 94 de 1998 e suas alterações. Legislação, Lei Orgânica do Distrito Federal, Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal, Organização do Distrito Federal, Organização Administrativa do Distrito Federal, Lei Complementar Digital número 840 de 2011 e suas alterações, Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, Lei Complementar do Distrito Federal
e suas alterações. Ai, 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 aí pegou, né? Isso aqui já faz desanimar um bocado de gente, ó. Conhecimentos, isso aqui tudo dentro de conhecimento básico, tá, gente? Eu não desanimei ainda não, tá? Vamos lá. Conhecimentos especializados. E aí eu vou pular lá para minha área da arquitetura. Vamos ver se tem alguma coisa de diferente. Processual, adolescente, direito do consumidor. Cadê? Ó, deixa eu pausar. Da arquitetura. História da arquitetura, urbanismo, história de novo, patrimônio, representação técnica de desenho, tipo de representação do projeto, as normas, perspectiva, geometria descritiva básica, croquis à mão SketchUp, desenho técnico AutoCAD, Revit, desenho técnico. Ó, legal, Revit, hein? Quase não vejo concursos cobrando Revit, legal. Já elimina um bocado de gente isso, né? NBRs aqui, diversas. Uso do solo, planejamento urbano, gestão urbana, instrumento de gestão, plano diretor, impacto ambiental, licenciamento, instrumento econômico administrativo, dimensionamento e programação, equipamentos públicos comunitários, mobiliário urbano. Vou ler rapidinho, depois vocês vão ler de novo também, né? Tudo urbanismo, subsistema viário, hierarquização, dimensionamento, geometria e pavimentação. Caramba, esse vídeo vai ficar enorme, não vai dar nem para postar. Não vou ler tudo não. Nossa, que tanto eles colocaram o curso inteiro aqui. Tem que colocar mesmo, né? Mas colocaram detalhadinho, separadinho, tudo, 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 tudo. Então, vai até fiscalização de obra, legislação profissional. Então é isso. Aí dos outros cargos, deixa eu ver o que mais. Todos os cargos aqui descendo, vamos para o final. Anexo 1, cronograma. Tá aí o cronograma. Anexo 1. Inscrição. Até 5 de outubro, tá, gente? Abre 15 de novembro, 15 de setembro e vai até 5 de outubro. E o último dia do pagamento do boletão lá é 7 de outubro. E a prova? Cadê a data da prova? Prova objetiva 8 de novembro. Será que com essa pandemia já vamos ter prova aí esse ano em Brasília? Será? Vamos ver, né? Avaliação de títulos em fevereiro e demais. Ficou muito grande esse vídeo. Espero que eu esteja ajudando vocês aí a decidir por fazer ou não. Tá bom? Valeu, gente. Um abração. Vamos estudar.